Está no ar a Rádio Libertadora. Atenção, está no ar a Rádio Libertadora. De qualquer parte do Brasil, para os patriotas de toda parte. Rádio clandestino da Revolução. O desejo de todo revolucionário é fazer a revolução. Abafa a ditadura militar. Salve, salve pessoal, tá começando mais um AntifaCast, o podcast da Ação Antifascista São Paulo. Eu sou a Vitória. Eu sou o Pedro e já vou começar dando aquela orelhada de sempre em vocês. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, comentem, compartilhem que vocês ajudam o nosso trabalho. Tem aqui também a chave Pix, que tá aparecendo aí na tela, né? E tem o nosso Apoia-se para você ajudar a gente, é um projeto autofinanciado, então a gente depende muito da ajuda de vocês. No nosso Apoia-se nós temos duas linhas de apoio, a primeira de R$1 a R$9, que você ajuda de forma voluntária, e a segunda que a partir de R$10 você concorre aos nossos prêmios mensais. Esse mês nós temos o bonezinho aqui, ó, com o símbolo da Ação Antifascista bordado, a barreta bonitão lá dos camaradas da Camisa Crítica, e o livro do Gramsci, Os Líderes e as Massas, os camaradas lá da Boitempo mandaram pra gente, então dá tempo de vocês participarem ainda. Beleza? Também vou falar aqui dos nossos parceiros. Temos lá Autonomia Literária, grandes camaradas nossos da editora lá, Autonomia Literária, que forneceram um cupom de desconto de 20%. AntifaCast 20 dá 20% de desconto em todo o catálogo deles, que é um catálogo bem legal assim. Tem livro para todos os gostos, tem ecobag, tem cartaz, enfim. Tem a revista Jacobin, tem os jogos de tabuleiro lá também, né? Tem Polarizando, que é muito legal, a gente já jogou, a gente participou de um evento lá com eles. Tem também a nossa parceria com os camaradas da Camisa Crítica, com o podcast, ó, com o cupom AntifaCast, vocês têm 10% de desconto no catálogo deles, que também tem camiseta, blusa, boné, ecobag, enfim, bastante coisa legal. Temos a parceria com a Caixa de Ferramentas, plataforma de cursos da Esquerda Radical, 10% de desconto nos cursos Partido Fardado e a Política no Brasil, oferecido lá em parceria com o camarada Pedro Marim da revista Ópera, com o cupom de desconto AFASP Partido Fardado 10, e o curso Revoluções, um outro mundo é possível, com o cupom AFASP Revoluções 10. E também temos a nossa parceria com os camaradas da editora Alma Revolucionária, que é uma editora que se dedica a temas da esquerda radical e de religiões, como o catolicismo, o espiritismo, enfim. É um catálogo bem legal. E outras questões também, né? Eu sempre falo aqui que eles estão para lançar agora um livro do Kwame Nkrumah sobre a luta armada na África. Muito legal, assim, um lançamento bem importante. Eles forneceram pra gente o cupomzinho lá que dá 15% de desconto no catálogo, que é o Favela Antifa 15, beleza? Queria também aproveitar aqui a oportunidade para divulgar o trabalho de um camarada nosso chamado Ricardo Celestino. Ele é escritor, professor, psicanalista. Você que gosta aí de ficção científica, da vertente mais específica assim do cyberpunk, ele já tem 2 livros lançados, né? Tem aqui Até que a Brisa da Manhã, Necrose Teu Sistema, que fala um pouco sobre a questão da meritocracia aqui na cidade de São Paulo, bem legal. E tem também o lançamento mais recente dele, Banho de Sol, também na mesma pegada. Se você gosta então de ficção científica, cyberpunk e distopias que mostrem mundos de alta tecnologia e de vidas ferradas pelo capitalismo, esses aqui são 2 livros que vocês vão gostar bastante. Então fica aí a recomendação, Banho de Sol e Até que a Brisa da Manhã, Necrose Teu Sistema. Você pode acompanhar o trabalho do camarada nas redes aí, no Instagram, enfim. Beleza? E é isso. Né? Então, vamos lá, sem mais delongas, o nosso episódio de hoje vai ser para falar sobre o livro e a história por trás dele, que se chama Colonialismo Digital, por uma crítica hacker fanoniana. E aí a gente trouxe o Deison Faustino e o Walter Lipoldi para conversar com a gente. E para começar, eu já quero que vocês se apresentem, falem como vocês se conheceram, como que surgiu a ideia de escrever o livro. E tá com vocês. Bom, nós nos conhecemos nos estudos fanonianos.
Nós nos conhecemos na 2014, por aí. O Davidson estava com a tese dele e eu também estava desenvolvendo uma tese sobre Argélia e Fanon. E aí nós nos conhecemos via redes sociais e lá no Rio Grande do Sul eu participava do coletivo Fanon, com o professor Arson Soares, e também fazíamos estudos sobre Argélia, sobre Nkrumah, sobre Fanon, sobre Césaire, né, sobre Angela Davis, os Panteras Negras, o hip hop. Então tinha essa pegada de formação de professores, formação na periferia. E aí nós conhecemos o Davidson, começamos a trocar ideia, e aí o Davidson foi para minha banca de doutorado. Ele fez a avaliação do meu trabalho, a gente já estava com um diálogo bem intenso, e nos conhecemos então dentro dessa perspectiva de estudar Fanon, estudar Argélia. E não só isso, né? Também temos aí uma aproximação muito forte e leituras muito próximas, uma formação política com o marxismo, e isso nos aproximou bastante. Mas a história do livro foi que ela começou com um artigo, né, Davidson? Um artigo sobre a questão tecnológica e o racismo. O Davidson, eu já tinha também uma aproximação com o hackativismo. Eu participava de clubes hackers, né? Colava com os caras e também ia nos encontrão hacker que tinha lá em Porto Alegre, vim lá do Rio Grande do Sul. E nessa época eu comecei a me interessar por software livre e comecei a pensar assim, bom, a esquerda revolucionária precisa se alfabetizar no software livre, conhecer as questões ligadas à autodefesa digital. E quando veio, eu li o livro do Fanon, que infelizmente até agora não foi traduzido no Brasil, que é o livro Sociologia de uma Revolução, onde num dos textos o Fanon apresenta um processo de engenharia reversa e descolonização da tecnologia na Revolução Argelina. O uso da mídia, o uso do rádio, da radiodifusão, a rádio rebelde dos guerrilheiros argelinos, a participação do Fanon num jornal anônimo chamado El Mojahid, que exatamente foi essa minha tese, foi a pesquisa que eu desenvolvi. Eu comecei a pesquisar Fanon lá em 2004 e eu fiquei, na época eu estava tudo esgotado, não tinha obra, era muito difícil conseguir acessar as obras. Então quando eu li a tese do Davidson, eu disse, olha, finalmente os estudos fanonianos no Brasil começam a ter uma potência intelectual e de intervenção. E quando eu li a tese dele, eu lembro também, li a primeira tese do Fanon foi do professor Ivo Queiroz, né? E era uma tese sobre tecnologia e Fanon. A segunda tese de doutorado de pesquisa, né, foi a do Davidson e a terceira foi a minha. Então, naturalmente, nós começamos a conversar. E aí o Davidson, depois, que a gente já tinha participado de banca e tal, e conversado bastante, ele me apresenta esse... tu que é colado nos negócios hacker aí e tal, e conhece, dá uma avaliada nesse texto aqui, que eu publiquei ele, e era sobre racialização digital, racismo algoritmo. Aí eu li o texto e enlouqueci. Pô, Davidson, vamos juntar, eu tenho uns textos aqui meu também, vou começar a juntar e tentar montar uma estrutura de um artigo nosso em conjunto. E aí foi que surgiu a ideia, né? E é louco porque, assim, né, eu já vinha estudando há um tempo a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo, né? Então, o Nkrumah, a Angela Davis, a própria história dos Black Panthers, né? Foi nessa pegada que eu conheço o Fanon, fui apresentado ao Fanon pelo Milton, do MNU, e já vinha estudando, né, a relação entre capitalismo, colonialismo e racismo. Mas aí, quando... houve um momento que eu fui convidado para escrever um artigo, né, esse artigo que o Walter comentou, sobre a relação entre tecnologia, sociedade e racismo, né? E aí eu trouxe um pouco do que eu já vinha estudando sobre racismo, colonialismo, capitalismo, mas no processo eu descobri, né, que tinha um campo de estudo, tinha algumas pessoas estudando já a relação entre tecnologia e sociedade e pensando essa relação... nomeando essa relação como colonialismo digital, né? Há um campo, não foi a gente que criou esse nome. E quando eu me deparei com o campo, eu fiquei louco. Falei, nossa, olha que louco. E vários estudos, né, sobre vigilantismo, no caso da Shoshana Zuboff, que é uma autora muito conhecida. Aí a gente foi estudando, depois foram aparecendo conceitos, colonialismo digital, colonialismo de dados. Só que uma coisa que incomodou desde o início, assim, é que a maioria das pessoas que estudavam colonialismo digital ou colonialismo de dados, que pensava a relação entre colonialismo e tecnologia, usavam o termo colonialismo de uma forma um pouco metafórica, não necessariamente objetiva, mas ignoravam o debate do racismo, né? Então o meu artigo era sobre isso, e aí o Walter curtiu muito, assim. E aí que ele... ficou empolgado, a ideia era atualizar o artigo, né? Já que ele dominava do hacker ativismo e eu estava mais olhando para a questão do capitalismo. Mas aí conforme a gente foi escrevendo, o artigo foi crescendo, aí tava com 20 páginas, temos que cortar, vamos revisar. Só que a gente ia
lendo textos, né? Lendo artigos e analisando dados também que a gente encontrava na mídia. Aí de 20 páginas virou 30. Putz, tem que cortar. Não, mas olha só essa tese aqui. Olha só como é que tá, o que tá acontecendo com a Google. Olha o relatório de gestão da Amazon. E aí foi indo, ficou 30. Quando viu, tava 100, né? Falou, putz, 100 páginas. Talvez seja 2 artigos, né? Quando foi ver, mano, tipo, tava com 150. Aí a gente assumiu que, olha, mano, acho melhor a gente escrever um livro, né? Porque não vai dar pra resumir 150 páginas. Aí assumimos. Aí quando assumimos... Aí a gente começou a estudar também, também a exigência de um livro era maior que um artigo, né? Geralmente um artigo você aborda uma questão. E aí a gente via que estava passando por várias, por exemplo, não só a questão do racismo, né? Mas a dimensão da guerra, por exemplo. Qual o impacto das tecnologias digitais para a guerra? Isso foi algo que o Walter contribuiu muito, assim. Essa parte foi algo que ele... já vinha estudando a questão da guerra, a questão dos drones e das técnicas de guerra e tal. Então isso já virou um capítulo gigantão. Aí depois a gente foi entrando, até que a gente se deparou com a questão do valor. Porque a maioria dos autores que estão pensando esse tema, meio que partem do pressuposto de que as tecnologias criaram uma nova sociedade que não é mais a capitalista, seria uma sociedade da informação, uma sociedade informacional, sociedade das redes, capitalismo de plataforma, capitalismo de vigilância. Vão surgir vários nomes para dar conta desse novo, mas muitas vezes o nome ele acaba denunciando uma ideia de que o digital superou, o velho capitalismo acabou, o Marx não serve mais valia não tem nada a ver, e agora a gente tem que pensar as coisas em termos informacionais. E aí a gente se deparou com isso, assim. Conforme a gente foi estudando, a gente viu que não estava fazendo muito sentido essa ideia de um capitalismo informacional, de um trabalho imaterial. Pelo contrário, né? A gente começou a estudar e começou a ver que, bom, por detrás das tecnologias digitais, por exemplo, tem exploração de minério, por exemplo, tem exploração de ouro na terra Yanomami, tem financiamento de ditadura no Congo, na República Democrática do Congo, ditadura na Bolívia. Então, será que é imaterial mesmo, né? Então a gente começou também a dialogar com a literatura que a gente encontrava e também se posicionar no debate a partir do que a gente já tinha. A gente já vinha estudando Marx, já vinha estudando Fanon, principalmente, né? E aí o livro ficou monstrão, e aí a gente viu que era necessário dar conta de vários aspectos, assim, para poder apresentar o debate como a gente estava vendo, né? Mas com alguns incômodos, por exemplo, primeiro esse, havia um consenso, né? Um suposto consenso, ainda, está muito presente no campo, não é um consenso, mas está muito presente essa ideia de que o digital criou uma nova coisa, então Marx não serve mais. Mas um outro incômodo vários autores falando de colonialismo sem discutir racismo, né? Então, isso também exigiu que a gente, vamos voltar e vamos discutir o que é colonialismo, então. E aí voltamos lá na expropriação originária, na assim chamada acumulação primitiva, para discutir qual é o papel do colonialismo no capitalismo, para pensar, bom, será que o colonialismo é algo do passado para o capitalismo ou ele é algo do presente? Para pensar se faz sentido ou não falar em colonialismo digital, né? E aí isso nos obrigou a revisar também os clássicos do marxismo, porque também, tirando alguns autores, como Rosa Luxemburgo, por exemplo, e a gente encontra isso no Lenin também, há uma certa ideia de que o colonialismo é algo do passado, assim, né? Então a gente acabou revisando várias teorias e dialogando com muita gente para poder pensar o livro, assim, né? E, bom, e aí era isso, assim, saiu um livro e aí agora vamos correr atrás para publicar e tal, mas é um pouco... E tudo isso na pandemia, né? Também, acho que é algo também, que é um momento que tava todo mundo meio que sentindo a ressaca de uma digitalização da vida, né? Por um lado, assim, muita gente deixou de se encontrar presencialmente para poder... ou trabalhar, ou estudar, ou trepar na internet, né? Então também a internet estava muito mais presente, assim, na vida de todo mundo, e isso colocou várias questões também, né? Então a gente também, acho que foi influenciado por esse momento, assim, né? Pode crer. Você falou isso aí, né, da galera querer florear as coisas com outros nomes. Eu acho... Outro dia eu tava falando isso com um amigo meu, né, que periodicamente sempre aparece alguém que refutou o Marx.
E acho que isso, na verdade, mostra, tipo, a força e a pertinência da obra dele, né? Não só do Marx, mas do marxismo como um todo, né? Como um método de análise da realidade. Porque é isso, sempre tem, sei lá, a galera da escola austríaca, o Fukuyama, a galera que vem falar da tecnologia, sempre refuta, mas depois de um tempo sempre cai e no final essa galera passa, né? Você pega, sei lá, os livros do Lenin debatendo com a galera, você vê o tanto de gente que ele debate lá que tá falando que refutou e o Marx continua aí até hoje, né? Mas tem um desafio, né, que a gente também se deparou, que assim, que são as dicotomias, né? Uhum. Por um lado, assim, joga o Marx fora, não serve mais. Era um problema. Uhum. Mas também tem o outro lado, que, não, já tava no Marx. Não precisamos falar disso porque já vai ler o Capital. E, de fato, as tecnologias trazem nos obrigam a fazer novas perguntas. Se a gente levar o Marx a sério, né, do ponto de vista de partir da realidade concreta, Sim. E inclusive na direção de uma análise concreta da situação concreta, a gente vai ter que fazer novas perguntas também. Sim. Mas isso não significa jogar o Marx fora, mas significa olhar para o mundo real e perceber que tipo de alteração emerge, por exemplo, da informatização do processo produtivo, por exemplo. Claro. Que novas questões surgem do ponto de vista da luta de classes, do ponto de vista da apropriação do valor, do ponto de vista das formas de organização política. A gente pode pensar, por exemplo, do ponto de vista da dominação, por exemplo, vigilantismo. Tem novas questões que não era possível ser problematizada lá atrás, né? Então, isso também foi algo que a gente tava o tempo inteiro pensando, assim, né? E a gente se deparou, assim, nem joga fora e nem, tipo, não, já tá lá. Trata como um dogma, como assim. um dogma, né? Ou como se você não precisasse continuar fazendo essa tarefa que o Marx fez, que era de estudar e se apropriar do que havia de mais sofisticado na época dele para poder entender, extrair da própria realidade as possibilidades de superação dela, né? Não, claro. E no final a dialética é isso, é movimento, né? Não dá pra ficar estático. E outra coisa que eu gostaria muito que você comentasse, que me chamou a atenção, é que você falou que chegou no Fanon pelo MNU, né? E eu queria que você falasse como que foi essa trajetória de politização, porque a gente simpatiza muito com essa perspectiva de uma politização para além da universidade. Que é o meu caso, por exemplo, assim, eu comecei uma politização ali no movimento punk e tal, mas tipo, foi mais reforçado, assim, mais aprofundada na universidade. E como que foi isso, assim, você chegar através de um movimento social, assim, um movimento negro e tal? É que o Walter também, depois, é engraçado, porque a gente se conhece pelo Fanon, mas depois a gente descobriu que a gente tava no mesmo circuito, nós dois somos do rap. O Walter também cantava rap, eu cantei rap muitos anos. E aí, na época que eu cantava rap, tinha uma vertente do hip hop, era uma vertente mais politizada, né? E era a vertente que eu conhecia, assim, a partir do Forçativa, do Junak na época, era um grupo também muito político que tinha, Aliança Negra, Posse Raúça. Tinha uma galera que organizava o hip hop político. E essa galera influenciou muito o pessoal de Santo André. Eu sou do ABC Paulista de Santo André, então a gente não estava em São Paulo, não era de zona leste, oeste, norte, a gente estava fora desse circuito, mas a gente acompanhava as coisas. E aí a gente começou a copiar lá em Santo André algo que o Forçativa fazia. O Forçativa é um grupo da cidade de Tiradentes, aqui em São Paulo, que era um grupo de estudos com os manos pra poder, sei lá, a gente conseguiu uma picape pra treinar e pra cantar nos shows tinha que participar dos grupos de estudos. A gente copiou essa metodologia lá na vila e colamos com os anarquistas e com os punk, que traduzia pra gente, não pra gente, né? Traduziam, mas passava pra gente textos do Mumia Abu-Jamal, da Angela Davis, textos que falavam de lutas assim no mundo inteiro, na Espanha. Zapatista também estava muito presente assim no início dos anos 2000, que é a época que eu era mais novo e estava nessa movimentação. E a gente foi virando um núcleo popular, um núcleo de quebrada, né? Era favela, né? Que era muito politizado, assim, né? Então, a minha inserção nesse debate vem pelo hip hop. Só que, e aí, nesse processo, a gente tava ali entre o marxismo e o pan-africanismo. Favor não confundir pan-africanismo com afrocentricidade, né? A gente era numa linha de pan-africanismo do Kwame Nkrumah, numa ideia de um pan-africanismo anticolonial que dialogava sem nenhum problema com o marxismo, com o anarquismo. E aí eu comecei a estudar, não só eu, tinha uma galera, a gente começou a estudar a história da África,
as lutas pan-africanas, né? E os pensadores pan-africanos. E comecei a dar formação, né, sobre esse tema. Aí que, numa das formações, quem colou lá no curso, que a gente estava dando sobre pan-africanismo, foi o Milton, do MNU. E aí ele falou assim, da hora, gostei desse curso aí, mas vai lá em casa lá que eu vou mostrar umas coisinhas pra vocês. E aí fomos uma galera pra lá. E aí lá chegou na casa dele, ele apresentou a biblioteca dele, que é um bagulho cabuloso. E aí ele já tinha feito já umas cópias pra gente do Fanon, do Memi, né, do Pele Negra, Os Condenados, Em Defesa da Revolução Africana. E aí deu pra nós, assim, a gente voltou pra casa e foi estudar, mano. Aí foi um divisor de águas, assim, tipo, nada mais foi como antes, né? Então eu conheço o Fanon pela militância. Foi bem depois que eu fui fazer faculdade, assim, mas aí já alguns anos depois, né? E aí também um outro choque, porque na faculdade eu estudei Ciências Sociais e não estudei nenhum autor preto durante os meus 5 anos, e nenhum autor falando sobre África, mesmo o marxista falando sobre África, é como se não importasse para pensar, mesmo para pensar o marxismo, não aparecia, né? Então foi pela militância, no meu Pode caso. crer. Né? E você, Walter, como foi chegar no rap lá no Sul? Eu vim também da influência do movimento punk, né? Eu morava no interior do Rio Grande do Sul e lá tinha um movimento punk que influenciava, eu ia nos shows, então, e eu tava até contando pro Davidson ontem, né, que eu fui num Xerox, numa fotocópia, e aí eu vi um punk clássico, assim, ele tava xerocando um zine, eu nem sabia, eu tinha 13 anos, né? E aí eu olhei, fiquei olhando, ele viu que eu fiquei curioso, e quando ele pegou a pilha de zine, ele me deu chamava Proteste ou Foda-se o nome do zine, falava mal da Globo, eu tinha 12 anos, e eu olhei aquilo, mas que tipo de que é isso, né? E aí fiquei sabendo que existia um mundo de zine, de rádio, né, comunitária, e o punk influenciou, e aí, em 93, que nem o Mano Brown fala, entrou pelo seu rádio, você nem viu, né? Um amigo meu, Claudinho, não sei se vai nos ouvir aí, mas manda um salve pra ele, foi pra Porto Alegre, a gente morava no interior, e ele comprou o Raio X do Brasil, o vinil, né, do Racionais. E aí, em 93, ele ligou pro pessoal, vem aqui, comprei um vinil e tal, é o tal de rap, os caras falam em cima de uma batida, ele explicou assim, né? Pode crer. Aí a gente foi lá, a irmã dele já gostava de rock and roll também, a gente tinha uma influência punk, e aí, quando vê essa história do zine, essa história do rap e a influência punk levaram essa visão. Isso me fez... Tinha influência em casa. Minha mãe é professora de história, né? E me influenciou a fazer história. Eu sou formado em história, sou historiador. E então o rap, o hip hop e o punk e essa coisa do zine, assim, da mídia, sabe? Não é à toa que eu estudei os zines e o jornal que o Fanon, que a Revolução Argelina desenvolveu, né? Então essa coisa da mídia, sempre me interessou, as rádios comunitárias, rádio pirata... E depois acabei me envolvendo bastante com esse trabalho de formação coletivo Fanon. Eu e o professor Orson nos conhecemos, o professor Orson Soares agora no momento está desenvolvendo uma pesquisa sobre a influência do Fanon no Jornal dos Panteras Negras. Então nós criamos esse coletivo, nós fazíamos formação de professores, já éramos professores, nem tinha a Lei 10.639 ainda, era 2001 isso. E aí o professor Orson um dia estava dando uma palestra sobre Panteras Negras e ele colocou lá numa lâmina, né, as influências dos Panteras. E ele colocou lá, quais eram as influências? Malcolm X, Mao Zedong, Castro, Che Guevara, e estava lá Fanon, Franz Fanon. E aí acabou Orson, quem é Franz Fanon? Eu já estava praticamente me formando em história. E ele falou, né, Fanon é um grande teórico anticolonialista e nós temos que estudar esse pensador. E aqui eu saí dali impressionado que eu era praticamente formado em história e eu nunca tinha estudado Fanon. Mas eu tive a sorte na minha faculdade, numa faculdade de trabalhadores noturno, assim, que era a FAPA, extinta já inclusive, lá em Porto Alegre, e lá tu tinha muita gente ligada ao sindicato, a partidos. E em 99 acabei me aproximando do PCB na época, né? Então, desde aquela época eu já voltei, tipo, fiquei naquela coisa de indo e volta, assim, mas de 99 a 2008 eu fui militante orgânico do partido. Depois fiquei um tempo fora, com muito trabalho e coisa, mas depois acabei me reaproximando. Então, tem essa filiação, né? Pode crer, da hora. Fanon, acho que é um pouco isso que o Davidson falou, assim, né? Sua vida nunca é a mesma depois de ler Fanon. É muito pesado. Eu dei a sorte de conhecer, assim, na universidade, né? Talvez não pelo caminho, tipo, mais da hora, que tem isso, né? Tem essa disputa em torno dele, né? Que não à toa é o nome de um dos seus livros. E daí eu conheci porque eu estudei na Unila e tinha muita galera do Giro Decolonial lá, assim, né? Aí a galera tem essa treta aí do Fanon do Pele Negra Máscaras Brancas e o Fanon do Condenados da Terra, assim, né? E aí eu entrei por essa, mas
poxa, foi um dos caminhos que me levou, assim, onde eu tô hoje, assim. Depois que eu li Fanon, tudo foi diferente, assim. Fica a dica aí, pessoal, leiam Fanon, que é bom demais. Acho da hora a gente começar a partir da trajetória e falando sobre essa aceitação ou não aceitação, né, do colonialismo digital. Mas eu queria que vocês explicassem pra galera, assim, a gente sabe, vocês explicaram que não é um termo que vocês cunharam, né, até no próprio livro tá dizendo que já é uma dinâmica pré-estabelecida, mas expliquem pra gente, assim, todas as dimensões possíveis, da filosófica, da geopolítica, da econômica, o que é o colonialismo digital? Bom, em primeiro lugar, o colonialismo digital não é uma nova fase do capitalismo. Nós temos uma base, um fundamento teórico no Praven-Já e no Parisieros que traz o termo neocolonialismo tardio. Então, o colonialismo digital ele não é uma nova fase. Na verdade, ele é um fenômeno que abrange, como você falou, Vitória, como você falou, a questão, né, da geopolítica, ou seja, uma partilha do mundo. Uhum. Ele abrange a extração de minérios. Vou dar alguns exemplos. A columbita e tantalita, que forma o coltão, que é extraída principalmente da região do Lago Kivu, na fronteira de Ruanda com o Congo. Nós temos também o próprio ouro que é usado, né? E esse ouro nós descobrimos, até saiu no Brasil de Fato essa reportagem, descobrimos que o ouro das terras Yanomami estava chegando em empresas que fazem uma auditoria, digamos, lavando assim esse ouro sujo. E esse ouro estava chegando, né, para a produção de hardware. O próprio lítio, né, o Elon Musk, né, falou, né, no brinquedinho dele, antes de ele comprar o Twitter, que ele dava golpe em que ele queria, estava se referindo à Bolívia, por causa do lítio. Então, para as baterias, que é essencial. Então, isso nos levou a essa percepção, essa compreensão de que ainda existe, né, esse mundo que muitas vezes o termo capitalismo material acaba, ou pós-capitalismo, ou tecno-feudalismo, acaba muitas vezes apagando, deletando essa relação. E é uma relação brutal, violenta, de extração de mundos da morte, né, de mundos de mineração, e está alinhado, inclusive estava, né, alinhado com os milicianos no poder da República aqui no Brasil, né, com a expansão da mineração, do garimpo ilegal, né, o Elon Musk colocando, né, o seu Starlink para funcionar, dizendo que ia conectar a Amazônia, e descobre-se há pouco agora que quem estava usando era o garimpo ilegal, o Starlink. Uhum. Então, em primeiro lugar é isso, essa materialidade concreta da extração de minérios, de matéria-prima, de insumos. Posteriormente, nós temos também o que nós denominamos, né, já tinha esse campo, inclusive tem um livro que saiu, que a gente estudou o livro, que é o Colonialismo de Dados, organizado pelo Sérgio Amadeu, do Tecnopolítica, que é a questão da extração de dados. E aí nós criamos, né, tentamos traduzir num conceito uma noção de acumulação primitiva de dados, para trazer o termo da acumulação primitiva, da época da gênese do capitalismo, que é um processo brutal, ligado ao colonialismo, ligado ao escravismo colonial, ligado aos cercamentos de terras na Inglaterra, a expulsão dos camponeses para formar uma massa de proletários. Então nós trouxemos esse conceito de acumulação primitiva de dados no sentido de alertar de que há uma corrida aos dados. E essa corrida aos dados, essa extração de dados, ela hoje é chamada, né, de Big Data, ou Big Data, Data Science, ciência de dados, e ela é a base das Big Techs, das principais Big Techs, porque grande parte da receita, por exemplo, da Alphabet, a gente vai falar depois da GAFAM, mas vamos aqui centrar na Alphabet, que é o holding que controla Google, é de marketing, né? E é uma técnica que o próprio Steve Bannon depois vai usar, que é a segmentação para entregar anúncios, para entregar conteúdos, através de psicoperfis, para que você entregue o anúncio certo à pessoa certa. E isso vem do marketing, o Google revolucionou essas questões. Então, essa extração de dados, ela também leva a uma exploração subjetiva. E aí nós dialogamos com autores não marxistas, mas que dialogam, né, com Benjamin, com Marx, com o próprio Byung-Chul Han, no livro Psicopolítica. Vai sair agora um capítulo nosso, né, Davidson, mais aprofundado sobre isso, que é essa questão de que nós estamos adoecendo. E essas doenças parecem que... E o Dr. Fanon falava muito em sociogênese e sociopatologias, né? Perante uma filogênese, uma ontogênese, tem uma sociogênese, se referindo ao Freud, que ele era um leitor de Freud. E isso nos traz o quê? Nos traz que praticamente, assim como lá no Fordismo, né, nós tínhamos a questão, né,
ligada principalmente a quando você fracassava, digamos assim, você não se tornava um depressivo, você se tornava um rebelde. O Byung-Chul Han traz isso. E no nosso momento agora, o fracasso social ele é internalizado no indivíduo e esse indivíduo se torna um deprimido nesse sentido, entendeu? Então é uma sociopatologia. A economia da atenção leva a isso. Então esse é outro aspecto. Outros aspectos também é a entrega dos nossos dados vitais de tecnologia, ciência, a partir principalmente com a pandemia, isso foi muito forte, para Big Techs do Norte. Os data centers deles estão todos nos Estados Unidos, 40% dos data centers são estadunidenses. Nossos dados são extraídos, são processados em data centers estadunidenses e nós na pandemia entregamos nosso sistema federal e muitos sistemas estaduais de educação para Big Techs, Google Suite for Education, e esses dados estão sendo extraídos, e não só isso, dados de saúde, do SUS, né, judiciário. Então isso também é um aspecto do colonialismo digital. E existem outros aspectos que também nós abordamos no livro, a questão da ciberguerra, a questão da plataformização da economia, ou uberização, como alguns vão chamar, né? E que vem junto uma ideologia californiana, que traz o empreendedorismo, o do it yourself, faça você mesmo. E muitas vezes o próprio campo da esquerda ele acaba sendo alienado nessa perspectiva de uma ideologia californiana, que é aquela ideologia das Big Techs, que surgiu lá com a Apple, principalmente, o Steve Jobs. Aqui na Apple, aqui na Google, você pode usar bermuda, você pode jogar o fliperama, pegar uma Coca-Cola ali na maquininha e trabalhar. Não é o Fordismo cinza, aquela coisa, Another Brick in the Wall, Pink Floyd, né? Todo mundo igual. Então, essa ideologia californiana, ela mistura, ela faz uma amálgama entre tecnotopia, liberalismo e uma pitada de tendências anti-autoritárias hippie da Califórnia. Por isso que é a ideologia californiana. Barr, Brook, Cameron trouxeram um ensaio que o Leonardo Folletto do Baixa Cultura até apresentou, saiu pela Monstro dos Mares, mudou nessa visão, assim, porque realmente é muito importante esse termo. Então, temos isso e temos também outra questão que é importante, que é uma base fundamental. Como eu falei em Fordismo, essa passagem do Fordismo para o Toyotismo, do Just in Time, que é a fabricalização da cidade, né, Davidson? Essa questão da Terezinha Ferrari, que foi professora do Davidson e trouxe, né, que essas mudanças dessa ideologia da circulação. E aí é uma confusão, às vezes, no campo progressista, de que essas mudanças levaram a um pós-capitalismo, levaram a algo além do capitalismo, quando na verdade nós, no nosso estudo, nossa pesquisa, nós tentamos trazer uma opção marxista, né, que parte sim da crítica da economia política, mas que também dialoga com esses campos aí do colonialismo digital, né, do capitalismo de vigilância e entre outros campos. Mas ele é um fenômeno que abrange então vários elementos que interagem, estão correlacionados, e alguns deles eu tentei aqui trazer para vocês. Agora, uma coisa importante, assim, né, da forma que a gente está pensando o colonialismo digital, é que, primeiro, isso acho que vale a pena repetir o que o Walter falou, né? Para nós, ele não representa uma nova fase do capitalismo, mas ele representa, sim, uma tendência objetiva, mas com dimensões subjetivas também, do atual estágio de acumulação capitalista, que é esse estágio de uma produção destrutiva, que é esse estágio de uma crise permanente e irreparável do capital, mas que é um momento marcado por uma intensa automação e informatização dos processos produtivos, por um lado, e por outro lado, por uma certa digitalização de vários aspectos da vida das pessoas, né? E isso tem um conjunto de consequências. Uma delas é uma combinação, né, de algo que a gente chama de um high-tech e low-life, porque tem algo que é intrínseco ao capitalismo, que é revolucionar os meios técnicos. Só que os meios técnicos nunca são só meios técnicos, eles estão sempre também sociotécnicos. Então, para que fosse possível a transição do toyotismo, do Fordismo para o toyotismo, foi necessário também existir uma disputa do capital no âmbito da cultura, no âmbito da ideologia, no âmbito da subjetividade, para adequar a sociedade a esse novo estágio de acumulação. Nós ainda estamos nele, mas de fato essa tecnicização ela implica um autodesenvolvimento tecnológico, mas ao mesmo tempo uma submissão da vida a esse desenvolvimento tecnológico. É nesse sentido que alguns autores vão falar em colonialismo digital, mas a gente acha que isso não basta,
porque junto com essa submissão, essa colonização da vida pela informatização, pela digitalização da nossa experiência, há uma distribuição desigual dos efeitos desse processo. E aqui o colonialismo digital é importante pensar, porque a gente tem alguns elementos que relembram a era colonial, ainda que de um outro lugar, ainda que de uma forma muito mais intensa. Por exemplo, algo que é próprio da colonização é uma violência total em função de um extrativismo irrefreado. Se a gente pensar, né, tem um geógrafo chamado Max Davis, ele fala que boa parte da seca, por exemplo, no Nordeste, tem a ver com um extrativismo de recursos naturais pela plantation, pelas sesmarias, pelas capitanias hereditárias que vão sugar, esfolar a terra, depenar a terra para poder extrair recursos naturais. Hoje a gente vive esse mesmo processo de esfolar a experiência humana para obter dado, porque o dado passa a ser um elemento extremamente lucrativo nesse mercado digital. Mas os efeitos desse processo, eles não são igualmente distribuídos. Não só o efeito, o próprio processo, né? Então, a gente tem, por exemplo, esse autodesenvolvimento, mas o autodesenvolvimento para quem? Ele está concentrado nos países, por exemplo, Estados Unidos. Hoje a China também ameaça, inclusive, a hegemonia estadunidense no desenvolvimento de infraestrutura. Essa é uma questão. Mas você tem uma alta concentração de poder na mão de poucas corporações, a um nível que faria o Lenin ficar envergonhado. Quando o Lenin descreve lá no imperialismo como uma fase superior do capitalismo, ele está falando de uma tendência monopolista dos mercados, de uma financiarização que vem a partir da fusão do capital bancário com o capital produtivo, nisso, né, que aparece como capital financeiro. O Lenin está falando de uma partilha do mundo por essas potências, mas o que a gente está vendo agora é algo infinitamente mais intenso do que isso que o Lenin tava vendo lá há mais de 100 anos atrás. Por exemplo, se a gente juntar no campo a gente chama de GAFAM, né, que é a Google, que a Google, por detrás da Google tem a Alphabet, né, mas se a gente juntar a Google, a Microsoft, a Apple, a Amazon e quem mais? Falta um aí, não lembro agora. Mas esse conjunto de empresas a gente chama de GAFAM. Se a gente juntar a renda dessas empresas em um ano, eles têm uma renda maior do que o PIB da Alemanha. Não só maior, 5 vezes maior do que o PIB da Alemanha. A Alemanha hoje é o país mais rico da Europa. Então, são empresas que têm mais poder do que muitos países. Só que não é só poder econômico, é poder político, porque tudo que a gente faz, essa entrevista vai para uma plataforma que está lá na Califórnia. O nudes que eu mandei, antes de chegar na pessoa que eu mandei, vai para uma plataforma que está lá na Califórnia. A nossa conversa aqui, porque o nosso celular, se eu falar... o sistema operacional tem um nome, mas se eu falar um nome, ele já vai ouvir o que eu estou falando, porque o microfone está constantemente ligado, e isso cria padrões, metadados, né? Eu baixo um aplicativo de banco, eu baixo um aplicativo de locomoção, ele pede autorização para rastrear o meu celular e levantar e coletar dados que vão para o Vale do Silício, e esses dados eles passam a ser processados seja para treinar algoritmos de inteligência artificial que dependem de uma quantidade absurda de dados de toda a humanidade para funcionar, seja para criar segmentação de perfis para poder direcionar propaganda. Então os dados são muito, muito lucrativos, né? E isso dá um poder para essas corporações que não é só esse poder econômico, que é a um nível absurdo e jamais visto, mas é também um poder político, porque essa coleta de dados, ela permite, no médio prazo, que você trace perfis psicológicos das pessoas, perfis subjetivos, perfis de consumo, primeiramente, né? A Google ficou rica porque ela passou a registrar tudo que a gente faz na internet. Não é só o site que eu entro. Inclusive, se eu estou na barra de rolagem e qual momento eu paro, se eu li ou não, se eu entro no Xvideo, qual o tipo de perfil de vídeo que eu assisto. Tudo vira dado ou metadado que permite dizer, esse usuário tem um perfil conservador, esse usuário tem um perfil radical, esse usuário... E esse perfilamento permitiu a Google direcionar a propaganda de uma forma muito mais eficaz de convencimento
do que o marketing jamais tinha visto. O marketing já fazia isso desde sempre, mas agora a gente tem uma segmentação do público, diferente da Rede Globo, da CNN, que você tinha uma matéria que ia para todo mundo, agora eu posso direcionar. E isso deu um poder de mercado jamais visto, porque agora eu posso não só sistematizar os dados passados de uma pessoa, mas eu posso influenciar nas decisões futuras dela a partir das informações que eu coletei dela. Então, há uma disputa pelo futuro, há uma disputa pelo tempo nessas plataformas. A grande sacada da Cambridge Analytica foi usar isso para o processo político, porque a Google já fazia isso para poder sugerir práticas de consumo para as pessoas. Então a Cambridge Analytica o Steve Bannon e uma galera, não está sozinho, vão falar, e se a gente fazer isso para sugerir um candidato, para sugerir uma crise política? E aí isso vai ser experimentado em vários países. Bolívia, Estados Unidos, Brasil, Ucrânia e por aí vai, né? França, a lista de países cujo um ou outro partido contratou esse serviço é muito grande. Então a gente passa a ter um poder que não é só econômico, né? Vários vazamentos de documentos estadunidenses mostraram, por exemplo, que esse poder, e essa é a tese do colonialismo digital, do Michael Cohen, ele vai dizer que o colonialismo digital, ele não é só uma forma de dominação metafórica, mas é, sobretudo, uma ampliação do poder dos Estados Unidos. Ele é uma atualização imperialista do poder dos Estados Unidos, porque as empresas que estão no Vale do Silício, por exemplo, elas, para funcionar, elas têm que seguir uma política, a geopolítica estadunidense para os demais países, né? Tanto que era possível, por exemplo, ao governo dos Estados Unidos supervisionar o governo da França, o presidente da França, a presidente do Brasil. Então, a gente está falando de um poder econômico e político sem precedentes na história do capitalismo, e que atualiza as tendências que o Lenin já falava, da partilha do mundo, porque agora essas empresas do Vale do Silício partilham o resto do mundo entre si, dividem o mundo entre quem tem acesso a alta tecnologia. A gente está falando de inteligência artificial, de cirurgia à distância, de monitoramento de nanotecnologia do DNA e a porra toda, e ao mesmo tempo você tem crianças no Lago Kivu, na República Democrática do Congo, trabalhando em situação semi-escrava para oferecer matéria-prima para esse processo. A gente tem o extermínio do garimpo nas terras Yanomamis, e a gente viu as consequências disso, para alimentar esse processo. Então, os danos não são igualmente distribuídos, mas os benefícios também não são igualmente acessados. A gente viu na pandemia, por exemplo, quem teve acesso, por exemplo, a um sinal de internet bom para poder estudar na pandemia? Quem teve acesso a um equipamento bom para estudar na pandemia, né? Então, a gente pode pensar internamente, porque há colonialismos internos também, né? A gente tem muito mais sinal de internet perto da Paulista do que em Paraisópolis, por exemplo. O sinal não é distribuído só olhando o número de pessoas. Ele também é distribuído olhando o que é mais interessante para o capitalismo. No Pará, por exemplo, tem menos sinal em Belém do que em algumas cidades que você tem multinacionais do garimpo ou do agronegócio, por exemplo. Então, há uma distribuição desigual que atualiza a violência capitalista. Atualiza seja pela ditadura, para poder extrair columbita tantalita que é a base do coltão, né? Na República Democrática do Congo, é necessário financiar golpe de Estado, é necessário financiar instabilidade política, é necessário todo tipo de violência, as velhas violências coloniais. Então você tem ela se atualiza, né? Mas, sobretudo, a gente tem nesse processo a ampliação da concentração do poder novamente no norte, um poder que permite controlar o fluxo do capital contemporaneamente, né? Então o colonialismo digital tenta dar conta desse complexo de fenômenos que é macroeconômico, geopolítico, mas que tem implicação no meu nudes, tem implicação na minha ansiedade, na minha dificuldade de conseguir ler um texto de literatura, um parágrafo inteiro sem olhar no meu celular se chegou uma mensagem. Por que é isso? Porque dá lucro. Pode crer. Eu acho interessante
duas questões que vocês falaram. Essa última, né, dessa vigilância constante, como é vendido como um efeito colateral inevitável, né? Porque é o preço da evolução, é o preço da tecnologia, é o preço do avanço. Mas, na verdade, é feito de uma forma impositiva. Porque se você não tem um aplicativo lá do SUS, você não marca consulta. Se você não baixa o aplicativo do banco, você não consegue fazer transferência. Às vezes para um parente que está distante, para sua filha que está estudando em outra cidade. Mas é sempre vendido como uma escolha a favor do progresso, né? E também outras questões aqueles aspirador de pó que já aspira, varre, passa o pano, e você fica tipo, se vocês querem ter acesso a esse nível de tecnologia, a esse nível de facilitação da vida, vocês têm que ceder um pouco. Seja a localização, seja dados biométricos, seja o seu rosto, a sua voz, a sua impressão digital, seus dados de saúde, né? Para quem isso está sendo vendido. Eu lembro que há um tempo atrás tinha um debate sobre quais empresas têm acesso a esses dados, se isso facilita ou se isso dificulta na contratação e na demissão de trabalhadores. E uma outra questão que vocês falaram também, de não ser uma nova fase, né? A gente fez um episódio aqui falando sobre o trabalho em tecnologia da informação, e aí veio o Jonas e o Gabriel, até do núcleo de TI, do MTST, que eu lembro que vocês mencionam aqui no grupo, e eles estavam falando sobre a questão do trabalho, como é vendido de uma forma romantizada, né? Porque os desenvolvedores, eles acabam ganhando bem, assim, comparado com a média nacional, né? Eles ganham bem ali de começo, mas depois eles tão sujeitos à crise, à demissão, né, às grandes demissões das Big Techs, quanto a gente. E aí eu fiquei lembrando de um professor meu de Direito Constitucional, que durante a pandemia ele falava muito pra gente se especializar no argumento e não em tanto saber escrever uma peça, saber escrever a defesa, porque isso a tecnologia ia aprender em algum momento. E, acho que ainda não existiam essas tecnologias, mas ele já estava cantando a bola antes. E, ao mesmo passo que ele explicava isso, ele falava, mas tudo bem, porque a tecnologia vai se aprimorar, só que vão chegar outros trabalhos também. E beleza, vão chegar outros trabalhos que sejam dos desenvolvedores, mas também que vão nessa questão do garimpo ilegal, da extração de minério, ou do transporte disso. São trabalhos que não estão limpos, né? Só porque estão envolvidos com essa nova tecnologia do progresso. Tem a gente conversou muito sobre isso na escrita, e a gente tem muitas dúvidas, né? Ao longo do processo a gente foi levantando muitas perguntas, mas uma certeza que a gente tem é que as esquerdas precisam olhar para isso, porque esse cenário altera o contexto da luta de classes decisivamente, e abrem tanto novas possibilidades de exploração, mas também intensificam ou atualizam formas de opressão, como o racismo e o sexismo, né? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, em que aspectos, né? O primeiro aspecto que você colocou tem a ver com os dados. E o Walter sugeriu esse nome, o Walter é bom nos nomes, assim, né? Que é a acumulação primitiva de dados, porque a acumulação primitiva ela é violência, ela é expropriação. Ela para o Marx, a expropriação, ela é a separação do caracol da sua concha, né? É quando para o capital existir, foi necessário afastar o trabalhador do seu meio de produção. E agora ele não tem como sobreviver que não seja vendendo a sua força de trabalho. Sem a expropriação, não teria dado certo o capital e a própria industrialização não teria dado certo. Mas esse processo foi violento. No caso da Europa, cercamento de terra, criminalização. E no caso fora da Europa foi o sistema colonial. São expressões da expropriação. E essa expropriação é violenta. O que a gente está vivendo agora é uma expropriação da nossa experiência vivida a partir da digitalização da nossa experiência. Por quê? Porque os dados coletados são muito rentáveis. É um modelo de negócio. Então, isso que a Google descobre, à medida que eu sistematizo os dados da pessoa, eu consigo dizer mais sobre ela, permite criar um novo modelo de negócio. Assim como a Ford lança o Fordismo, a Toyota lança o Toyotismo, a Google
a Shoshana Zuboff vai dizer, né? Ela atualiza o vigilantismo, porque vigiar agora não é só no sentido Foucaultiano, do vigiar e punir, no sentido de do poder pelo poder, do controle apenas, mas é vigiar para coletar dados que são lucrativos, porque quanto mais dados eu coleto, melhor para o meu modelo de negócio, porque eu posso treinar algoritmo ou eu posso revender esses dados para um patrocinador, para uma empresa que queira direcionar propaganda. Então, quanto mais dados, melhor. Então, a pergunta agora sei lá, porque a gente produz dados em vários momentos da história da humanidade. Antes da digitalização, já produzia dados. Mas agora, a pergunta é como que eu faço para captar dados? Como que eu faço para coletar dados? E aí o caminho é secundário. Se para captar dados eu preciso oferecer um aplicativo de graça que você baixa para poder você ver como você ficaria se você tivesse outro gênero. Ou para você ver como você ficaria mais velho. Se é isso que eu vou oferecer, porque o que eu quero é os dados. Ou eu vou te oferecer um aplicativo de graça para você controlar a menstruação. Ou para você controlar o seu IMC. Ou para você controlar... não importa. A questão é como que eu posso coletar dados, porque quanto mais dados eu obtenho, melhor para esse processo que depende de uma coleta absurda de dados. A gente chama isso de Big Data, para fazer funcionar um modelo de negócio, né? Então, só que aí, se o que importa é o dado, a gente está no capitalismo. O que importa no capitalismo é fazer dinheiro virar mais dinheiro. Se o que importa é dado e o dado contribui para o dinheiro virar mais dinheiro, não importa se essa coleta provoca ansiedade nas pessoas, se provoca disforia de autoimagem, se expõe as pessoas, a vida das pessoas. O que importa é fazer dinheiro virar mais dinheiro. Então vale tudo. Vale oferecer pra gente pobre um desconto de 70% num remédio na farmácia e cobrar o CPF dela como pedágio, porque aí eu posso cruzar o CPF com esse remédio e eu tenho dados. Vale oferecer para prefeituras no Brasil inteiro, inclusive em São Paulo, um tal de Smart Sampa, oferecer tecnologias de vigilância que não tem efeito nenhum para segurança, mas que cria insegurança para quem é preto, para quem tá fora. Mas para que essa vigilância? Porque imagem é dado, né? A biometria é dado. O que o algoritmo faz é captar números e imagens. Para que vai ser usado esse dado? Ninguém sabe. Então, há uma acumulação primitiva de dados, isso, é uma verdadeira corrida por dados. A gente gosta de dar o exemplo da Serra Pelada, né? Que a Serra Pelada foi um espaço natural que, por azar dos seres vivos que estavam ali, e para os indígenas, né, a terra também é um ser vivo, havia ouro ali, e para conseguir aquele ouro valia tudo, valia pelar aquela terra, e não só pelar de tirar o pelo, mas de tirar a pele da terra, de esfolar a terra até matar a terra, né? Vale tudo porque eu preciso do minério, porque o minério é fonte de riqueza. Agora uma das fontes de riqueza passa a ser o dado, então vale tudo, vale esfolar as pessoas, vale invadir o espaço privado das pessoas para obter dado, mas vale invadir a mente das pessoas, porque quando eu vou oferecendo dados para esses processos, é possível adentrar não só aquilo que eu aparento ser, não é só o meu perfil que fica do meu selfie, aquilo que eu projeto, né? Porque eu vou tirar uma foto, eu não vou deixar aparecer o pneuzinho, se ficou de um lado torto, eu vou virar, eu controlo aqui o que eu quero mostrar, mas a captura de dados permite pegar inclusive o que eu não quero mostrar, permite pegar a minha subjetividade. Há limites até onde eles podem pegar a subjetividade, porque o ser humano é incontrolável. Mas há um processo constante de captura, porque por um modelo de negócio que tem como resultado levar as pessoas ao adoecimento, né? Então, isso é a acumulação primitiva de dados. Mas tem um outro elemento que vocês falaram, que tem a ver com o trabalho. A nossa hipótese, e a gente está dialogando, inclusive, com outros autores, como Marcos Dantas, e... tem uma galera estudando isso, né? E a gente tem estudado muito com o professor Natan, a professora Vera Cotrim, que a nossa hipótese é que a digitalização, e é uma hipótese que a gente faz a partir dos estudos da professora Terezinha Ferrari, sobretudo, é que a digitalização dos processos produtivos, elas permitem novas formas de apropriação do valor. Traduzindo, elas permitem novas formas de exploração do trabalho. Elas permitem, por um lado, intensificar o processo produtivo, produzir mais em menos tempo, mas agora elas permitem que esse cara que estava, ou essa moça que estava dentro do processo produtivo e que foi expulso
do processo produtivo porque foi substituído por uma inteligência artificial ou por um robô, ele foi expulso. Essa pessoa agora, ela continua participando do processo produtivo, mesmo fora da fábrica. Participa como usuário. Em vários momentos, não é sempre, mas em vários momentos, o usuário é convocado a contribuir para a alteração da mercadoria que ele mesmo vai consumir. Então, vou dar um exemplo do ChatGPT. Você tem uma versão teste, você lança para milhões de pessoas e você coloca ali um joinha para baixo, joinha para baixo, joinha para cima e um gerar nova resposta. Quando eu coloco gerar nova resposta, o que eu estou fazendo? Eu faço o que um programador faz. Eu dou um feedback para o algoritmo saber se foi legal ou não, para ele ir se ponderando a partir dos feedbacks. O que um desenvolvedor faz é ponderar algoritmos e dar feedbacks para moderar o cálculo que aquela inteligência artificial vai fazer. Então, ou seja, eu sou usuário, mas eu estou participando da produção daquilo que eu estou consumindo. Logo eu volto para o ciclo de valorização do valor, só que sem nenhum trabalho. O Marx divide, né? Trabalho necessário e trabalho excedente. E a mais-valia, o mais-valor, ele vem dessa equação. Agora aqui eu tenho só trabalho excedente, sem trabalho necessário, sem salário, sem assalariamento. Então eu tenho novas formas de exploração do trabalho que estão colocadas nesse processo, que antes não eram possíveis, né? E essas novas formas permitem novas formas de precarização da vida, por um lado, mas também de precarização do trabalho técnico, porque a gente falou do desenvolvedor que ele ganha muito. Depende, a gente tem uma massa de trabalhadores, de programadores que vivem trabalhos exaustivos e precarizados e uberizados, inclusive, programadores que ganham por produção para conseguir colocar tudo isso para rodar. O ChatGPT, por exemplo, ele com toda a alta tecnologia, ele contratou milhares de trabalhadores na África para ganhar $2 por dia? A $2 por dia no Quênia, para poder treinar os algoritmos, porque a inteligência artificial, ela não pensa como nós, ela é uma razão de cálculo que precisa ser ponderada com os seus valores em cada uma das suas redes neurais, para poder processar aquela informação. E esse processamento é feito por pessoas, por seres humanos, trabalhadores, em geral em países do sul global, geralmente colonizados pelo Reino Unido, e aí talvez falam inglês, então vão ter mais facilidade em trabalhar com esse processo, em processos intensos de exploração, né? Então, essa digitalização, ela apresenta para o capital novas possibilidades de exploração do trabalho. Pode crer. Um tema que também chama a atenção quando entra nessa questão, assim, que vocês falaram um pouco sobre a sociopatologia lá, né, da obra do Fanon, essa questão do adoecimento, né? Como que também ela é tratada de uma forma completamente torta, assim. O neoliberalismo tende a individualizar tudo e transformar tudo em simples desequilíbrios químicos, né? Hoje em dia tem até essa coisa da serotonina, que a galera fala, eu preciso de serotonina. É óbvio, né? O nosso corpo funciona a partir de uma combinação de processos químicos, e isso sim vai influenciar. Mas o que está influenciando esse desequilíbrio na serotonina, né? São as relações sociais que estão... Então, tipo, talvez a gente não precise, não é questão de precisar de serotonina, a gente precisa construir novas relações sociais, e pega muito na tecnologia, né? Isso que você falou, não interessa se eu vou colocar a galera pra ficar vendo, sei lá, 1 hora, que eu vejo no ônibus, assim, eu pego o ônibus, moro lá na periferia de São Paulo, aqui na periferia de São Paulo, e aí 1 hora e pouco de ônibus, 1 hora e pouco, mano, às vezes a pessoa que tá do meu lado tá ali, ó, passando um vídeo, TikTok, Instagram, assim, uma quantidade absurda de informação que ela absorve ali. E como que isso vai trazer para ela? Assim, vai forçar ansiedade, vai trazer várias questões que no final vão colocar a serotonina para individualizar, né? Como se fosse um problema dela, assim, é um problema químico seu, e é isso, resolva aí. Queria só que vocês falassem também um pouco, como o Fanon afirma, vocês trazem mais de um momento no livro, que não dá para separar a questão do colonialismo do racismo, assim. Então, como que a questão racial está imbricada no colonialismo digital? Vocês até trazem, né, essa racialização digital, né, que vocês colocam no livro. Como que se dá essa relação? O racismo, a racialização digital, nós buscamos na obra do professor Tarcísio Silva, que trabalha com racismo algorítmico.
Então, nós tentamos abranger outros fenômenos, partindo da teoria do professor Tarcísio, e também não só ficamos na questão do racismo algorítmico para as questões de reconhecimento facial, porque é uma coisa bem interessante. Por exemplo, a mesma tecnologia que erra no reconhecimento do rosto, né, e é uma coisa bem lombrosiana, né, do César Lombroso, aquela coisa do rosto do crime. Quer dizer, o algoritmo ele reconhece o rosto negro como o rosto do crime, erra constantemente, mas... quer dizer, ele detecta que aquele rosto daquele jovem negro é um rosto do crime, e aí teve vários casos, inclusive com famosos, com celebridades, e também é a mesma tecnologia que quando a pessoa vai passar ali para abrir a torneira, uma simples torneira com detecção, né, a pele negra não aciona o detector para abrir a torneira. Então são essas questões que abrangem, né? E não só isso, os motores de busca, você coloca lá homem negro, homem branco, mulher negra, façam esse teste. Vocês vão ver que há um viés ali, é enviesado aquele tipo de busca, aquele tipo de resultado da busca, do motor de busca. E também não é só isso. Nós temos também a reabilitação de uma ideologia da época colonial que era chamado fardo do homem branco. E agora nós reabilitamos, como sociedade, essa ideologia sob a égide do fardo do nerd branco. É o quê? É essa constante, e está ligado à racialização digital também, né? Essa constante visão de que os pobres coitados da África necessitam conexão, vamos mandar um balão para conectá-los, mas, claro, nada mais justo que extrairmos seus dados, explorarmos sua força de trabalho. E porque isso, eu estudei muito a Argélia, né? A história da Argélia, a Revolução Argelina. E isso os franceses fizeram lá. Os franceses, eles vieram com uma visão que nós chamamos de missão civilizadora. Uma ideologia colonial, não é específica do colonialismo francês, mas é muito forte, né? Que é o seguinte: nós estamos trazendo a ciência, a tecnologia, os hospitais, e vocês vão ter que ser explorados, vão ter que levar as terras, vamos expropriar as terras de vocês. Nas terras dos muçulmanos que não consomem álcool, plantavam videiras para produzir vinho para a Europa, para a França principalmente. Então essa questão do racismo algorítmico que nós tentamos abranger para uma racialização codificada. Então ela abrange o fenômeno do racismo algorítmico, abrange a questão também dos resultados dos motores de busca, mas o mais perigoso, que aí até a gente debateu lá com necropolítica do Mbembe, etc., é essa questão de que certos corpos, certos sujeitos são detectados como criminosos. E no caso são corpos negros, são sujeitos negros que a tecnologia que parece neutra, né, esse mito prometeico, esse mito do fetiche tecnológico, que está ligado muito ao fetichismo de mercadoria, sim, mas o fetichismo tecnológico ele tem isso, quer dizer, é uma benesse em si. E na verdade o que nós estamos vendo, nós não criamos esse campo de estudo, mas partimos de vários autores e autoras, aí, pensadores e pensadoras, de que a tecnologia não é neutra. E ela reflete as contradições da sociedade capitalista, racista, machista, transfóbica. E isso as pessoas não têm visto, quer dizer, é uma coisa que aparece com toda a força. E o capitalismo, ele explora a comunicação. Ele explora a comunicação, ele explora o lúdico, ele explora o jogo. E nós estamos vivendo agora uma gamificação da vida, tudo é emblema, né? Dentro da uberização, da plataformização do trabalho, da precarização, na verdade. A gente discute se está se formando um precariado, um cognitariado, debatemos essas questões no livro, mas principalmente há uma racialização. E o Fanon é o grande nome, um grande pensador para pensar a racialização. E então, por isso que nós chamamos de uma crítica hacker fanoniana. Nós queríamos que os estudos fanonianos se aproximassem do hackativismo e principalmente os movimentos sociais, o movimento negro, o movimento campesino, a luta das mulheres, a luta gay, todos esses movimentos compreendessem que é necessário nesse momento cada vez mais se alfabetizar dentro dessas tecnologias para que nós possamos também conhecer outros mundos, o mundo do software livre, o mundo do uso, né, dessas tecnologias para a luta antirracista. Então, racialização codificada é esse fenômeno onde esses elementos se interagem, se correlacionam, e é uma sociedade racista, e o Fanon ensinou isso, já falamos aqui antes. O Fanon ensinou que não há como dissociar capitalismo, racismo e colonialismo. Então o livro ele tenta fazer esse diálogo entre o hackativismo, os movimentos sociais,
a esquerda revolucionária, o marxismo e os estudos fanonianos, né? Porque os estudos fanonianos são muito disputados, né? Tem gente que fala que o Fanon era decolonial. Nós discordamos disso, né? O Fanon pode ter sido base para o pós-colonial, para o decolonial. O Fanon era um pensador revolucionário que estava numa revolução, não estava num gabinete. Então, por isso que nós trazemos a crítica do Fanon ao racismo, a crítica do Fanon ao colonialismo. E não só isso, porque a racialização codificada, ela aparece também nesse fardo do nerd branco. Quem são os programadores? Quem são os CEOs e os chefes, né, dessas big techs? Agora a gente vê aí, agora querem medir o maior pênis, se é do Elon Musk ou se é o do Zuckerberg. Eles vão fazer a sua rinha, né? Luta de MMA. Exatamente, né? Então, quer dizer, é o fardo do nerd branco, mas é o fardo do homem branco reabilitado sob a égide do fardo do nerd branco. E ao mesmo tempo tem essas brincadeiras, quer dizer, eu fico pensando nessa classe burguesa que detém os meios de produção tecnológicos que estão concentrados num modo extremamente monopolista no Vale do Silício. Esses monopólios são controlados por essas figuras, né, que parecem figuras risíveis, mas que você vai na internet, fala, critica, aí vem um monte de gente que não detém meios de produção, que é o capitalista sem capital. O pessoal fala muito do socialista de iPhone, mas não fala do capitalista sem capital e do capitalista de satélite, né? Que foi uma tecnologia soviética, né? Tem que sempre lembrar disso. Né? Mas é isso. Então, esse fardo nerd branco, a questão do reconhecimento facial, que a gente falou aqui do Smart Sampa, por exemplo, essas tecnologias estão ligadas ao racismo. E é interessante como vai, para além da perspectiva do racismo enquanto uma violência ali institucional, né, direta, de criminalizar, e também vai para uma perspectiva, tipo, a torneira não tá abrindo porque não se espera que você esteja nesse espaço. Às vezes em um shopping ou em algum prédio do governo, não é para você estar ali. Você negro não tem o direito de ocupar esse espaço. E conversa também com aquele ponto que você disse de não ser uma nova fase, né, do capitalismo. Meu companheiro me contou uma vez que a Kodak levou muitos anos para colocar os diferentes tons de pele negra no seu catálogo, né? Então, conversa de novo com isso. Tipo, por que pessoas negras seriam fotografadas se elas não têm acesso financeiro aos produtos que a Kodak estão vendendo? E de reforçar esse estigma, né? Tipo, não é para ter acesso a um produto exclusivo, é pra galera branca, é pra galera burguesa. E pensando em toda essa questão negativa, violenta, massacrante, né? Que tira os direitos trabalhistas, tira os direitos à própria individualidade, à privacidade, que estão envoltos ali no colonialismo digital, queria que vocês conversassem um pouquinho sobre as formas que a gente pode resistir a esse processo, né? A esse uso nocivo da tecnologia. Pra gente não terminar triste. A gente... acho que antes, um comentário sobre o que você falou, né? Uma das contribuições do Fanon é mostrar que o racismo ele é inerente ao capitalismo e ele foi fundamental para a expansão capitalista, porque ele viabilizou, por um lado, a expansão das relações capitalistas para o resto do globo terrestre, né? Como o Marx fala lá no capítulo 24, a conversão de toda a humanidade em produtora de valor, né? A conversão do valor como finalidade última e única de toda a humanidade. Então o racismo ele permite, a partir de uma certa tendência universalista, a estigmatização, a desmobilização, o desmantelamento de outras formas de vida, de outros modos de produção, de outras epistemes, de outros significados, né? Então o racismo ele é universalista por um lado, mas ele é diferencialista por outro, porque ao impor o capital como único, a gente poderia esperar que agora todo mundo fosse igual, agora que não tem outra forma de vida, todos nós somos cidadãos. Só que isso não é possível. Não era possível no momento inicial de desenvolvimento capitalista, porque se o colonizado fosse considerado cidadão, ele não podia ser escravizado, e se ele não fosse escravizado, você não ia ter acumulação primitiva, logo você não ia ter industrialização, logo você não ia ter o capital. Então, ao mesmo tempo que o racismo ele é universalista, ele é diferencialista. Ele diz, somos todos iguais, mas você não, você é preto, você não é igual, você está fora. Ele elege o branco como padrão universal de humanidade. Essa questão, ela é fundamental para pensar o colonialismo digital, porque as relações capitalistas, antes da digitalização, elege a Europa, o branco, o Ocidente e agora os Estados Unidos como a norma.
e tudo que não é os Estados Unidos, tudo que não é o branco, passa a ser a norma, ou anormal, passa a ser a aberração, ou simplesmente não aparece, né? Então a gente tem... o que é o algoritmo? O algoritmo é um cálculo feito por alguém, por uma pessoa, por várias pessoas, que tem uma certa finalidade, mas muitas vezes o algoritmo incorpora os valores de uma época, ele incorpora o interesse de quem está pagando o programador para fazer, e ao incorporar, muitas vezes ele incorpora também o branco como parâmetro universal. Então, pegar um rosto, né, um algoritmo de reconhecimento facial, ele mede as distâncias entre os traços de pixels, as variações de pixels que tem. O algoritmo, o computador não sabe que ali é um rosto, mas ele sabe que tem um padrão que se repete e que algumas pessoas têm a maçã mais para lá, mais para cá, o nariz mais grosso ou menos grosso. Então, esses são padrões. Dois problemas básicos. Um é que as pessoas brancas têm mais acesso à internet, logo, naturalmente, você vai ter mais rostos brancos nos bancos de dados de rosto. Porque a desigualdade posta pelo capitalismo, a divisão internacional do trabalho, permite que todo o globo terrestre tenha o mesmo acesso digital. Então, logo de saída, os dados já têm um viés, que tem o branco como o mais frequente. Se o algoritmo ele vai usar um banco de dados que tem mais brancos, naturalmente ele vai ter essa média padrão como parâmetro do que é um rosto. Então, quando ele vai olhar para um rosto negro, muitas vezes o rosto negro não vai aparecer como rosto. É estudo da Joy Buolamwini, que aparece naquele documentário que todo mundo deve ter visto, lá, o Codec Bias, né? Que mostra, por exemplo, o algoritmo não funcionava para o rosto dela, ela põe uma máscara de teatro, uma máscara branca, ironicamente a máscara branca. Na pele negra não funciona, mas na máscara branca funciona, porque o branco é a medida de todas as coisas. O branco é um caminho, a verdade, a vida na sociedade capitalista. E é isso que viabiliza a expansão do capital. Mas, ao mesmo tempo, o preto está fora do processo de reconhecimento como humano, mas também do acesso a desenvolvimento de tecnologia. Tá fora do acesso à tecnologia, ou pelo menos está presente de forma desigual. E isso também reflete na forma que esses algoritmos são pensados, né? Então, é isso que o Tarcísio Silva vai chamar de racismo algoritmo, e que a gente dialoga no texto para pensar algo que a gente está chamando de racialização codificada. Acho que esse é um ponto. Agora, o outro ponto que você traz é muito importante, porque geralmente quando a gente vai falar disso, primeiro, a nossa ideia é falar, gente, precisamos falar disso. Gente, para tudo. Esquerda, anarquista, marxista, comunista, social-democrata, o que você quiser. Para tudo. A gente precisa falar disso porque nada mais é como antes, depois das tecnologias digitais. Nem do ponto de vista da exploração, nem do ponto de vista das formas de dominação política. Porque agora esse vigilantismo não é só para coletar dados para desenvolver aplicativo ou para enriquecer o mercado. É também para controlar populações. O maior laboratório hoje de controle populacional do mundo é Israel, na fronteira com Gaza. Todas as tecnologias que hoje que a gente vê no mundo têm sido desenvolvidas, não só tecnologia de controle populacional, de registro, de mapeamento, mas também tecnologias de morte à distância. Você matar com um joystick. Tem um filme bem interessante chamado Engenharia Reversa, né? A tradução para o português, né? O título original é Man's Against the Fire, mas foi traduzido como Engenharia Reversa, que é um episódio do Black Mirror, que mostra o conflito de um soldado que mata e depois ele desconfia que os inimigos que ele está matando é um humano como ele, e aí ele entra em crise. Hoje a informatização permite transferir a decisão, automatizar a decisão de matar ou não. Você não tem mais essa oscilação, você não tem mais essa crise. Então você amplia, tanto subjetivamente como objetivamente, o poder de morte. Então, se isso é verdade para a morte, é verdade também para as formas de rastreamento de militante. Então, se um grupo de militantes é considerado por algum estado, seja ele qual for, do chinês ao americano, do coreano ao israelense, é identificado como inimigo do poder, hoje é muito mais fácil rastrear, identificar, monitorar do que era 10 anos atrás, porque nós já estamos sendo monitorados pelas empresas, imagina, pelo poder. O governo Bolsonaro
financiou várias visitas da família Bolsonaro para Israel, para inclusive contratar aplicativos espiões para poder monitorar a esquerda. Então não é possível mais pensar tática, estratégia, luta de classe sem considerar o fator tecnológico. Acho que, então, para nós isso é evidente, a gente quer mostrar que é muito mais sério do que a gente imagina. Isso exige que a gente olhe para isso, né? Mas aí quando a gente consegue chegar nesse ponto, geralmente as pessoas ficam meio que alarmadas, assim. Tipo, nossa, agora entendi. Teve um dia que eu pensei num bagulho e já apareceu na propaganda. Será que eles leem meu pensamento? Rola um desespero, pela íris, né? Pela íris. Rola um desespero, assim, né? Ou um pessimismo, né? Nossa, tá tudo dominado. Sabe? E o pessimismo, ele é diferente do realismo. Pensando com o Lukács, né? O realismo é aquele que você extrai do real aquilo que é, as mediações que estão postas. Agora, o pessimismo, ele tende a ser irreal porque ele fecha o circuito e você fica imóvel, você fica paralisado, né? E o que a gente está tentando mostrar é que é o contrário, é que entender esse processo é reivindicar a possibilidade de interferir sobre ele. E aqui o Fanon entra de novo, porque a crítica do Fanon, o Fanon está percebendo, o Walter falou isso, o Fanon está percebendo lá na década de 50, que a tecnologia mais avançada daquele momento, era o rádio, estava sendo usado como um instrumento colonial. Qual foi a primeira reação dos militantes? Foi propor voltar ao passado. Foi propor quebrar a máquina. O rádio é do demônio, não vamos ouvir rádio não, porque... O Fanon fala que isso aí foi um atraso para a luta. Quando os caras perceberam que ao invés de dizer que o rádio é do demônio, que eles podiam roubar um transmissor e fazer um programa da militância, agora eles difundiram a Voz da Argélia. Inclusive tinha um programa de rádio chamado Voz da Argélia. Num país que a maioria era analfabeto, eles conseguiram ir muito mais longe do que eles estavam indo. Então, o Fanon vai dizer que a saída não dá para voltar ao passado, tá aí, e o capital vai continuar desenvolvendo a tecnologia cada vez mais em favor da lógica do valor. Então, isso é irrefreável. Então, a questão não é vou usar ou não vou usar o Instagram, vou assistir ou não vou assistir no YouTube. A questão do Fanon é como que a gente converte esse conhecimento que é humano, historicamente acumulado, a favor da luta. Essa é a pergunta fanoniana, e por isso que o livro chama por uma crítica hacker fanoniana, porque a crítica à tecnologia não pode resultar numa certa tecnofobia, ou num certo tecnopessimismo, assim, de não, tá tudo dominado, porque se tá tudo dominado, então eu continuo entregando para os nossos inimigos, inimigos da classe, inimigos da diversidade, inimigos da humanidade, o controle cada vez mais da nossa vida. Pelo contrário, a gente vai explorar, no nosso livro tem 3 partes, né? A terceira parte, a gente traz alguns capítulos propondo algumas alternativas. Uma delas é colocar a tecnologia a serviço das lutas. Então a gente faz um chamado aos hackers, aos programadores, a quem manja desse tema, para colocar esse conhecimento a serviço das lutas. Mas é também um chamado à esquerda, a dizer, gente, vocês precisam discutir isso. Nós precisamos discutir isso. Mas o que significa esse chamado? Significa também primeiro entender o processo. E aí a gente vai ter que estudar a realidade concreta para extrair uma análise concreta. Então a gente vai ter que olhar para a tecnologia. Vamos entender o que é inteligência artificial. Vamos desmistificar, como diz a Dora Kaufmann, a inteligência artificial. Mas vamos entender o que é esse processo para pensar quais são as aberturas. Mas isso implica romper com a ideologia californiana, que é essa que o Walter falou, que é essa ideia de que eu vou resolver sozinho. Porque das capturas neoliberais dentro desse debate é achar que o hacker é aquele cara com capuz, cheio de espinha, incel, que fica lá no escuro derrubando sozinho o sistema bancário. A maioria dos filmes que falam em hacker é essa figura. Só que não é isso. A internet foi produzida por um sentimento hackerativista colaborativo. Os aplicativos que eram alternativas a essas big plataformas, a esses sites proprietários que a gente chama, foram produzidos na colaboração por um monte de gente. E esse espírito ainda segue esse processo. Então a ideia é retomar esse espírito colaborativo, hackerativista, numa perspectiva fanoniana que evite também o fardo do nerd branco. Porque o fardo do nerd branco é lá o Elon Musk colocando antena lá para
parece que é filantropia, mas tá só extraindo ouro. Pilantropia, né? Pilantropia. Mas também o fardo do nerd branco também não é esse nerd de esquerda que consegue criticar o vigilantismo, mas não consegue observar o próprio racismo da esquerda, ou mesmo do debate sobre a crítica digital. O fardo do nerd branco também é esse branco que acha que ele vai lá na comunidade quilombola ensinar, mas que ele também não tem nada a aprender, ou que ou que não está disposto a construir junto os processos e os usos, está só disposto a sugar, a extrair. O extrativismo também está presente numa certa boa intenção de esquerda, uma esquerda liberal, é verdade, mas uma certa boa intenção de quero saber os seus valores para poder usar isso e não construir isso com a quebrada, com as comunidades. Então também tem um fardo do nerd branco nas esquerdas. Então é necessário ser intransigente com o fardo do nerd branco, inclusive no pensamento crítico. A gente, por exemplo, né, a gente encontrou muita gente falando de colonialismo digital sem falar de racismo. Mas para nós falar de racismo não é só entender a situação do negro no meio digital, o que não é pouca coisa. É entender o quanto que a racialização tende a coisificar, inclusive, o branco, nesse processo de extração, nessa submissão, nessa colonização da vida pela necessidade de extrativismo de dados. Então, mas tem outras questões que são necessárias colocar em debate. Por exemplo, se a tecnologia é, antes de mais nada, fruto do trabalho humano. Tecnologia é trabalho humano objetivado. Eu posso objetivar o trabalho humano num microfone, num mic, mas eu posso objetivar também numa técnica, num jeito de usar o mic. Isso também é trabalho humano objetivado. Eu posso objetivar o trabalho humano num algoritmo, que são cálculos que vão direcionar uma certa forma de processar uma informação que um computador vai fazer. Se a tecnologia é trabalho humano objetivado, a crítica à colonização da tecnologia passa necessariamente por uma crítica à sociedade capitalista. Sem criticar a sociedade capitalista, não há saída, porque é uma tendência do capitalismo nesse momento incorporar também as lutas como nicho de mercado. A gente precisa transformar nosso livro numa mercadoria e vender para nossa ideia chegar, por exemplo. Vocês precisam de views no podcast para fazer a ideia chegar, e vocês vão usar um site proprietário para poder difundir a ideia. Então, há uma tendência a converter traços da luta em mercadorias. Isso é uma vitória do capital sobre as lutas. Então, sair disso implica uma crítica da sociedade capitalista, implica uma crítica ao racismo, implica uma crítica ao machismo, porque as tecnologias refletem, mas não só refletem, elas intensificam, elas alteram, elas criam novas tendências, mas antes de tudo elas refletem as contradições sociais da nossa época. Mas tem uma questão, enquanto o capitalismo não acaba, a gente faz o quê? Tem até uma piada, eu sei que eu tô demorando aqui na minha resposta, mas uma vez eu estava numa palestra, né, lá onde eu fiz graduação, e tinha o Dalton Trevisan, que é um militante histórico da luta LGBT, QIA+. E aí ele estava falando da importância da esquerda olhar para a questão da homofobia, né? E aí levantou um jovem, revolucionário ultra-jovem, e falou, mas primeiro temos que acabar com o capital. Aí ele olhou assim e falou assim, bebê, eu não vou esperar a revolução para ter um orgasmo. Então, tem coisa que não dá para esperar a revolução, porque senão não vai ter a revolução. Tem coisa que é para já. E esse é o debate. Enquanto a tarefa revolucionária é parir o novo. Mas enquanto o novo ainda está sendo gestado, tem tarefas urgentes a se fazer e que a gente precisa se posicionar. Tem um debate hoje sobre regulação da internet, regulação das plataformas. A esquerda precisa estar nesse debate. Tem um debate hoje sobre regulação da inteligência artificial. A esquerda organizada precisa estar nesse debate. Mas esse debate ainda é um debate limitado, porque ele está no campo da regulação, do direito, e o direito, como o Pachucanes lembra, né, ele é só uma expressão, e o Consciência Humana canta, né, a lei é só um instrumento das classes dominantes para se manter no poder. Então, eu preciso ir para além do direito, mas enquanto isso não está posto, as esquerdas precisam dizer qual é a proposta da esquerda para a tecnologia digital. Não tem. Sim. A gente precisa colocar isso na pauta, urgente. A questão da autodefesa digital, cibersegurança dos movimentos também é algo que é importantíssimo, né?
Depois da Primavera Árabe, com todas as críticas e contradições, nós vimos que usar redes proprietárias para organizar ação direta, organizar um movimento social é arriscado. A Audre Lorde fala, né? A gente até cita no livro, né? É possível desmantelar a Casa Grande com as ferramentas do senhor? Né? Então é uma pergunta que a gente deixa. Soberania digital. Nós estamos entregues, nós não temos infraestrutura nenhuma no Brasil, data centers. Como é que não temos uma IA da universidade, uma IA pública? Como é que a gente vai bater de frente com isso? E soberania digital hoje, ela está completamente atrelada à soberania nacional. Então, autodefesa digital, e aí buscar nos Black Panthers, que eram fanonianos também, né? Eram fanonistas, né? Tinham essa coisa da autodefesa, né? É importante, porque as pessoas... E até mesmo, de repente, pensar numa espécie de redução de danos digitais. Né? Saber que existe um mundo do software livre, saber que existem alternativas de software livre, que se pensa em hardware livre também, já se pensa nisso. Saber que existe uma coisa chamada pedagogia hacker. Hoje tu tem aí toda essa questão do novo ensino médio, né? E do empreendedorismo, a ideologia do coach penetrando nas redes públicas. E aí a gente traz a pedagogia hacker como, né, a professora Ká Menezes, lá da UFBA, trazendo a proposta dela como algo de bater nisso, quer dizer, porque há uma captura também, né, da questão das metodologias ativas e tal. E isso também é uma questão importante. Clubes hackers, laboratórios de periferia, de descolonização, de divulgar a ciência, a tecnologia, mas também não de um modo que reproduza, como o Davis falou, o fardo do nerd branco, né? Algo que venha um iluminado, um branco dos bairros brancos, vamos trazer as luzes. Alberto Memmi falou lá no livro dele, né? O tunisiano pensador Alberto Memmi, o livro que sempre a gente indica também, que é o Retrato de um Colonizado, precedido pelo Retrato do Colonizador. Memmi fala, né? O colonizador sempre quer iluminar as trevas infamantes do colonizado. A gente não pode reproduzir isso. Então, autodefesa digital, conhecer o mundo do software livre e experimentar. Né? Porque é difícil muitas vezes sair das redes proprietárias, você tem negócio, você tem... Eu mesmo, eu fui um ermitão digital, o Davis me conheceu nessa época, eu fiquei 5 anos sem ter nada. Eu só tinha o Telegram, na época não era ciberespaço de alt-right, né, bolsonarista, era de hacker, de coisa, e eu tinha, até hoje tenho o Proton Mail, né? E eu não tinha rede proprietária, mas quando eu vi o bolsonarista tomando conta das redes proprietárias e a fortianização da juventude, eu fiquei apavorado. E aí vários camaradas começaram a falar: olha, Walter, tu é um bom comunicador, tu é um cara que pesquisa, então tu deveria estar também disputando essas redes, apesar das contradições todas de estar na plataforma. Então, quer dizer, poderíamos ter uma plataforma nossa no futuro, poderíamos ter a técnica e a tecnologia para desenvolver isso. Isso é uma utopia, mas nós estamos lutando por um outro mundo. Mas tudo isso está associado a uma crítica do capitalismo e também uma luta por uma outra sociedade, um outro modo de produção, uma outra vivência, uma outra relação de produção que não seja essa que destrua, né, o trabalhador, que, como Marx falou lá nos manuscritos, né, o trabalhador quando está no trabalho não se sente em casa, né, quer dizer, ele está alienado, está estranhado. E a tecnologia, ela é low life, high tech, por quê? A gente falou disso, né? O Davidson falou que é bem cyberpunk, né? É quando a alta tecnologia convive com a mais baixa condição de vida. Então, é isso que nós trazemos como proposta. Dá um desespero os estudos sobre colonialismo digital, vigilantismo, extração de dados, mas a gente propõe essa esperança de uma luta, de uma nova resistência. Marx fala no 18 Brumário, né? Quando a gente precisa criar o novo, os revolucionários se arraigam ao velho. Então a gente precisa criar o novo, mas esse novo ele tem que ser compreendido da materialidade que nós vivemos hoje. Pode crer, da hora demais. Queria agradecer, antes de agradecer a presença, agradecer a audiência do Walter aí, que acompanhou o Antifacast desde o começo, sempre interagiu com a gente. Desde que ele falou que tinha uma perspectiva de relançar esse livro, ele falou que iria vir aqui. Queria agradecer demais, mano. Da hora, o trabalho de vocês é monstro. E o Davidson também, mano, que já acompanhou uma cota, a gente tava conversando lá antes, tem o livro dele e tal. Acho muito foda, assim, o trabalho que vocês fazem. E, pessoal, vão atrás aí, ó, Colonialismo Digital, a capa bonitona que a gente acabou nem falando, né? Mas Del Nunes. Capa aqui, obrigado, ó. Del Nunes, pela essa capa maravilhosa. Ficou demais, tá uma edição cabulosa. Valeu mesmo. E é isso. Obrigado pelo convite. Valeu. Obrigada por terem vindo. Acho que você foi fazendo
dando uma rondada, assim, na crítica, né, de como a esquerda tem que lidar agora com a tecnologia, eu acho que o Pedro também foi revisitando os últimos 2 ou 3 anos de movimentação da AFA, né? Que a gente tinha muito esse, não vamos para as redes, não vamos, tipo, só ficar reproduzindo memes, a gente vai confrontar a direita nas ruas. E que bom que a gente teve tempo para amadurecer essa ideia e, de fato, perceber a importância também do mundo digital e de como é possível a gente disputar esse campo, né? Estamos no começo, mas vai dar tudo certo. E agradecer também a 2 pessoas bem especiais que já têm feito isso há muito tempo, rompido com esse fardo do nerd branco, que é o Jones Manuel e o Chavoso da USP, que não esqueça que a gente foi numa palestra lá do Jones, e ele falou pro público assim, prestem atenção em quantos palestrantes negros vocês vão ver até o final de dezembro. E é um alerta pra gente também, né? Às vezes não ficar só nesse campo da esquerda, da crítica ao capital, sem esquecer da questão racial também. Então, muito obrigada por produzirem essa obra do caralho, né? Muito boa. E por darem essa aula pra gente também. Do livro que nasceu clássico já, de uma erudição monstra, assim, tava até conversando com eles lá. Passa pela economia, pela geografia, pela geopolítica, pela ontologia marxista, que já não é fácil. E eles conseguem lidar muito bem com todos esses temas, assim. Parabéns, o trabalho de vocês é da hora. Beleza? Valeu, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.